A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo e no vídeo de hoje a voz do livro vai contar a história do capítulo 10 do livro Um Amor para Recordar, de Nicholas Sparks. Lembrar a você que no capítulo anterior, Landon percebe que está apaixonado por Jamie. Capítulo 10. Mais tarde, naquela noite, levei Jamie do orfanato para a casa de carro. No início não tinha certeza se deveria usar o velho truque do bocejo e pôr meu braço por cima dos ombros dela, mas, para ser sincero, eu não sabia ao certo o que ela sentia por mim. Sem dúvida, Jamie tinha me dado o presente mais maravilhoso que eu já recebera, e ainda que eu provavelmente nunca fosse abri-lo e lê-lo, como ela fazia, eu sabia que era como dar um pedaço dela própria. Mas Jamie era o tipo de pessoa que doaria um rim a um estranho que encontrasse andando na rua se ele precisasse de verdade. Então, eu não sabia muito bem como agir. Certa vez, Jamie me dissera que não era idiota e acho que enfim cheguei à conclusão de que não era mesmo. Jamie podia ser, bem, diferente, mas descobriu o que eu tinha feito pelos órfãos. E olhando em retrospectiva, acho que ela já sabia, quando estávamos sentados no chão da sala de sua casa. Quando chamou de milagre, acho que estava falando especificamente de mim. Lembro que Herbert entrou ali quando Jamie e eu estávamos conversando sobre isso, mas ele não tinha muito o que acrescentar. O velho Herbert, até onde eu podia dizer, andava muito diferente nos últimos tempos. Seus sermões ainda eram sobre dinheiro e ainda mencionavam os fornicadores, mas ultimamente eram mais curtos do que o normal, e de vez em quando ele fazia uma pausa. Então assumia uma expressão estranha, como se estivesse pensando em outra coisa, algo triste. Eu não sabia o que fazer em relação a isso, já que não o conhecia assim tão bem. E Jamie, ao falar do pai, parecia descrever uma pessoa completamente diferente. Eu não conseguia imaginar Herbert tendo senso de humor mais do que poderia imaginar duas luas no céu. Enfim, ele entrou na sala enquanto contávamos o dinheiro. E Jamie se levantou com lágrimas nos olhos. Herbert nem pareceu notar que eu estava lá. Comentou que estava orgulhoso dela e que a amava, mas depois voltou para a cozinha para continuar trabalhando no sermão. Ele nem me cumprimentou. Eu sabia que não tinha sido o garoto mais religioso da congregação, mas ainda estranhei o comportamento dele. Enquanto pensava em Herbert, olhei de relance para Jamie, sentada ao meu lado. Ela olhava pela janela com uma expressão pacífica, sorrindo ao mesmo tempo distante. Sorri também. Talvez ela estivesse pensando em mim. Minha mão começou a deslizar pelo assento para alcançar a dela, mas antes que eu a tocasse, Jamie quebrou o silêncio. Landon, você alguma vez pensa em Deus? Indagou, virando-se para mim. Recolhi a mão. Quando pensava em Deus, costumava imaginá-lo como uma daquelas pinturas antigas que eu tinha visto nas igrejas. Um gigante pairando sobre a paisagem, usando uma túnica branca, com cabelos compridos e esvoaçante, apontando o dedo ou algo assim. Mas sabia que não era disso que Jamie estava falando. Ela se referia aos planos do Senhor. Levei um momento para responder. Com certeza, às vezes, acho. Você se pergunta por que as coisas devem ser do jeito que são? Assenti em dúvida. Tenho pensado muito nisso ultimamente. Mais do que de costume? Quis perguntar, mas não falei nada. Sabia que Jamie tinha mais a dizer e fiquei calado. Sei que o Senhor tem um plano para todos nós, só que às vezes não entendo qual pode ser a mensagem. Isso acontece com você? Ela perguntou como se aquilo fosse algo em que eu sempre pensasse. Bem, comecei, tentando blefar. Acho que não devemos entender o tempo todo. Às vezes só precisamos ter fé. Foi uma resposta muito boa, admito. Acho que o que eu sentia por Jamie exigia que meu cérebro trabalhasse um pouco mais rápido que o normal. Dava para ver que ela refletia sobre a minha resposta. Você tem razão, concordou por fim.
Sorri para mim mesmo e mudei de assunto, uma vez que falar de Deus não era lá muito romântico. Sabe, comentei em tom casual, foi muito legal esta noite quando estávamos sentados perto da árvore. Foi mesmo. A cabeça dela ainda estava longe dali. E você estava muito bonita também. Obrigada. Aquilo não estava dando certo. Posso fazer uma pergunta? Falei por fim, na esperança de trazer a atenção dela de volta. Claro. Respirei fundo. Amanhã, depois da igreja, bem, depois de você passar um tempo com seu pai, quero dizer. Fiz uma pausa e olhei para ela. Você gostaria de ir à minha casa para a ceia de Natal? Mesmo com o rosto ainda virado para a janela, pude ver Jamie esboçar um sorriso suave, assim que pronunciei essas palavras. Sim, Lando, eu gostaria muito. Sorri aliviado, ainda sem acreditar que a convidara mesmo e me perguntando como tudo aquilo havia acontecido. Dirigi por ruas nas quais as janelas das casas estavam enfeitadas, com luzes natalinas, e atravessei Beautiful City Square. Alguns minutos depois, quando estiquei a mão pelo assento, enfim, segurei a dela. E para completar a noite perfeita, Jamie consentiu. Quando paramos na frente da casa, as luzes da sala ainda estavam acesas, e pude ver Herbert atrás das cortinas. Supus que ele estivesse esperando, porque queria ouvir como tinha sido a noite no orfanato. Ou queria ter certeza de que eu não beijaria sua filha ali na entrada. Eu sabia que Herbert torceria o nariz para esse tipo de coisa. Estava pensando nisso, no que fazer quando enfim nos despedíssemos. Quero dizer, quando saímos do carro e começamos a andar em direção à porta, Jamie estava ao mesmo tempo silenciosa e alegre, e acho que ela tinha ficado feliz por eu tê-la chamado para ir à minha casa no dia seguinte. Como fora esperta o bastante para descobrir o que eu fizera para os órfãos, imaginei que também fosse inteligente para entender a situação do baile. Acho que Jamie percebera que aquela fora a primeira vez que realmente a convidava a me acompanhar por vontade própria. Assim que alcançamos os degraus, vi Herbert espiar por trás das cortinas e afastar o rosto. Alguns pais, como os de Angela, por exemplo, sabiam quando o casal tinha chegado, então levavam mais de 1 minuto antes de abrir a porta. Em geral, era o tempo necessário para que o jovem casal trocasse olhares e criasse coragem para o beijo. Eu não sabia se Jamie me beijaria, na verdade, duvidava que eu fizesse. Mas ela estava tão bonita, com o cabelo solto e tudo mais, e depois do que tinha acontecido essa noite, eu não queria perder a oportunidade, se surgisse. Já sentia as pequenas borboletas se agitando na minha barriga, quando Herbert abriu a porta. Ouvi o carro chegar, sussurrou. Sua pele tinha aquela cor pálida de sempre, mas ele parecia cansado. Oi, reverendo Sullivan, falei sem jeito. Oi, papai, cumprimentou Jamie, muito alegre. Um segundo depois, queria que você tivesse ido hoje, foi maravilhoso. Fico feliz por você. Herbert pareceu se recompor e pigarreou. Vou lhes dar um tempo para se despedirem. A porta está aberta para você. Ele se virou e voltou para a sala de estar. Eu sabia que de onde estava sentado ainda podia nos ver. Fingia ler, embora eu não conseguisse ver o que havia em suas mãos. Eu me diverti muito hoje, Landon, comentou Jamie. Eu também, respondi, sentindo os olhos de Herbert em mim. Perguntei-me se ele sabia que eu estava segurando a mão dela dentro do carro, a caminho de casa. A que horas devo chegar amanhã? As sobrancelhas de Herbert se ergueram de leve. Venho buscar você às 5, está bom? James olhou por cima dos ombros. Papai, você se importa se eu for visitar Landon e os pais dele amanhã? Herbert levou as mãos aos olhos e começou a esfregá-los. Suspirou. Se é importante para você, tudo bem. Não era o voto de confiança mais empolgante que eu já tinha recebido, mas era o suficiente. O que devo levar? Indagou ela. No sul, era uma tradição, sempre fazia uma pergunta. Não precisa levar nada, respondi. Venho buscá-la às 15 para as 5. Ficamos parados por um instante sem dizer nada.
e percebi que Herbert estava ficando um pouco impaciente. Ele não virara uma página sequer do suposto livro desde que estávamos a ler. Vejo você amanhã, despediu-se Jamie por fim. Está bem. Ele olhou para os pés por um momento e depois de volta para mim. Obrigada por me trazer em casa. Com isso, se virou e entrou. Mal pude ver o leve sorriso que brincava nos lábios de Jamie, quando espiou pela porta prestes a se fechar. No dia seguinte, fui buscá-la na hora marcada e fiquei feliz de ver que tinha soltado o cabelo de novo. Estava usando o suéter que eu havia lhe dado como prometera. Minha mãe e meu pai ficaram um pouco surpresos quando perguntei se podia levar Jamie para jantar. Não era nada demais, sempre que meu pai estava em casa, minha mãe fazia Ellen, nossa cozinheira, preparar comida suficiente para um pequeno exército. Acho que não a mencionei antes. A cozinheira, quero dizer, em nossa casa, tínhamos uma empregada e uma cozinheira, não só porque minha família podia pagar, mas também porque minha mãe não era a melhor dona de casa do mundo. Ela não se importava de fazer sanduíches para o meu almoço de vez em quando. Mas às vezes a mostarda manchava suas unhas e ela levava pelo menos 3 ou 4 dias para superar isso. Sem Ellen, eu teria crescido comendo purê de batata queimado e bife crocante. Por sorte, meu pai percebeu isso assim que se casaram, e tanto a cozinheira quanto a empregada estavam conosco desde antes de eu nascer. Embora nossa casa fosse maior do que a maioria, não era um palácio. E nem a cozinheira nem a empregada moravam conosco, porque não tínhamos aposentos separados para tanto. Meu pai comprara a casa por seu valor histórico, embora não fosse a antiga residência de Barba Negra, o que teria sido mais interessante para alguém como eu. Fora propriedade de Richard Doug Spangett, que ensinou a Constituição Spangett também, que assinou a Constituição. Spangett também possuíram a fazenda depois de New Bern, que ficava a pouco mais de 60 quilômetros estrada acima. E foi ali que o enterraram. Nossa casa podia não ser tão famosa quanto aquela que Spangett tinha sido enterrado, mas ainda garantiu a meu pai algum direito de se gabar nos corredores do Congresso. E sempre que ele andava pelo jardim, eu podia vê-lo sonhando com o legado que queria deixar. De certa forma, isso me deixava triste, porque não importava o que meu pai fizesse. Nunca superaria o velho Richard Dobbs. Eventos históricos como a assinatura da Constituição acontecem apenas uma vez a cada poucas centenas de anos. E não importa de que ângulo você veja, discutir os subsídios agrícolas para produtos de tabaco, falar sobre a influência vermelha, nunca superaria esse fato. Até alguém como eu sabia disso. A casa estava no Registro Histórico Nacional. Ainda está, suponho. E embora Jamie já tivesse ido lá antes, ainda ficou meio impressionado ao entrar. Meus pais haviam se vestido com muita elegância, assim como eu, e minha mãe cumprimentou Jamie com um beijo na bochecha. Quando a vi fazendo isso, não pude deixar de pensar que ela tinha marcado aquele ponto antes de mim. O jantar foi agradável, bastante formal, com 4 pratos. Embora não fosse uma comida pesada nem nada assim, meus pais e James conversaram maravilhosamente. Pense na senhorita Gumbert, e embora eu tenha tentado injetar minha própria marca de humor, isso não funcionou muito bem, pelo menos não para meus pais, mas Jamie riu, e tomei isso como um bom sinal. Depois de jantar, convidei Jamie para passear no jardim. Apesar de ser inverno e não haver flores, depois de colocar nossos casacos, fomos para o ar gelado. Nossas respirações saíam em pequenas nuvens. Seus pais são incríveis, comentou. Acho que Jamie não se influenciava pelos sermões de Herbert. Eles são legais, a seu próprio modo. Minha mãe é muito doce, falei. Não só porque era verdade, mas também porque era o que as crianças diziam sobre Jamie. Esperava que ela entendesse a dica. Jamie parou para olhar as roseiras. Pareciam gravetos retorcidos e eu não conseguia entender seu interesse. É verdade aquilo sobre seu avô? Perguntou ela. As histórias que as pessoas contam? Acho que Jamie não tinha entendido a dica. Sim, falei, tentando não demonstrar decepção.
Isso é triste, comentou apenas. Há mais coisas na vida que o dinheiro. Eu sei. Ele olhou para mim. Sabe? Não encarei ao responder. Não me pergunte por quê. Sei que o que o meu avô fez foi errado, mas você não quer devolver, quer? Para falar a verdade, nunca pensei nisso. Você devolveria? Não respondi de imediato, e Jamie me deu as costas. Estava olhando de novo para as roseiras com seus gravetos retorcidos. E de repente, percebi que ela queria que eu dissesse que sim. Era o que Jamie teria feito sem nem pensar duas vezes. Por que você faz essas coisas? Disparei antes que pudesse me impedir, as bochechas corando. Faz com que eu me sinta culpado. Quero dizer, não fui eu que fiz isso. Eu só nasci nessa família. Ela esticou a mão e tocou um galho. Isso não significa que você não possa desfazer quando tiver oportunidade, falou com suavidade. Seu argumento era válido, mesmo para mim, e no fundo eu sabia que Jamie estava certa. Mas essa decisão, se um dia fosse tomada, estava muito longe de acontecer. Ao meu ver, eu tinha coisas mais importantes na cabeça. Mudei de assunto para algo que pudesse lidar melhor. Seu pai gosta de mim? Perguntei. Eu queria saber se Herbert me deixava vê-la de novo. Ela levou um tempo para responder. Meu pai, disse devagar, se preocupa comigo. Todos os pais se preocupam, não? Indaguei. Jamie olhou para os pés, depois de novo para o lado, antes de me encarar. Acho que para ele é diferente do que é para a maioria. Mas meu pai gosta de você e sabe que fico feliz quando te vejo. Foi por isso que me deixou vir jantar na sua casa hoje. Fico feliz que ele tenha deixado, falei com sinceridade. E ela respondeu, eu também. Nós nos olhamos sob a luz da lua crescente e eu quase a beijei bem ali. Mas ela se virou um instante antes e disse algo que me cortou. Meu pai também se preocupa com você, Landon. O modo como falou isso, suave e triste ao mesmo tempo, deu a entender que não era só porque Herbert me achava irresponsável, ou porque eu costumava me esconder atrás das árvores e xingá-lo quando era mais novo, ou mesmo porque eu era da família Carter. Por quê? Perguntei. Pelo mesmo motivo que eu, comentou Jamie. Ela não explicou, e eu soube naquele momento que Jamie escondia alguma coisa, algo que não queria me contar, algo que também a deixava triste. No entanto, só mais tarde descobri seu segredo. Apaixonar-me por uma garota como Jamie Sullivan foi sem dúvida a coisa mais estranha que já me aconteceu. Não só ela era uma garota em quem eu nunca tinha pensado antes, daquele ano, embora tenhamos crescido juntos, mas porque havia algo diferente no modo como meus sentimentos por Jamie se desenvolveram. Não era como estar com Angela, que beijei na primeira vez que ficamos a sós. Eu ainda não tinha beijado Jamie, nem sequer a abraçara. A levara à lanchonete ou ao cinema. Não tinha feito nenhuma das coisas que costumava fazer com as garotas, e ainda assim, de alguma forma, me apaixonei. O problema era que eu não sabia ao certo o que Jamie sentia por mim. Ah, claro, havia alguns indícios. A Bíblia foi sem dúvida o maior deles. Mas também havia o jeito como ela me olhara, ao fechar a porta de casa na véspera de Natal, e quando me deixara segurar sua mão na volta do orfanato. A meu ver, definitivamente existia algo ali. Eu só não tinha certeza de como dar o próximo passo. Quando, enfim, a levei em casa depois da ceia de Natal, perguntei se Jamie concordava que eu fosse vê-la de tempos em tempos, e ela respondeu que seria bom. Foi exatamente isto que ela falou. Isso seria bom. Não levei a falta de entusiasmo para o lado pessoal. Jamie tinha a mania de falar como um adulto, e acho que era por isso que se dava tão bem com pessoas mais velhas. No dia seguinte, fui até a sua casa, e a primeira coisa que notei foi que o carro de Herbert não estava na entrada da garagem. Quando ela abriu a porta, eu sabia que não devia perguntar se podia entrar. Oi, Landon, disse Jamie. Como sempre, como se estivesse surpresa em me ver. Mais uma vez, seu cabelo estava solto, e vi isso como um sinal positivo. Oi, Jamie, falei em tom casual. Ela apontou para as cadeiras. Meu pai não está em casa, mas podemos nos sentar na varanda se quiser. Nem me pergunte como isso aconteceu, porque ainda não sei explicar.
Num segundo, eu estava ali parado na frente dela, com a expectativa de caminhar para a varanda. No segundo seguinte, não estava mais. Em vez de me mover em direção às cadeiras, dei um passo para Jamie e peguei sua mão. Eu a segurei e olhei fixamente para ela. Chegando um pouco mais perto, Jamie não recuou, mas seus olhos se regalaram. Um pouco, e por um pequeno e vacilante instante, achei que tinha feito a coisa errada. E ponderei sobre ir mais longe. Fiz uma pausa e sorri. Inclinei a cabeça para o lado. Então a próxima coisa que vi foi ela fechar os olhos e inclinar a cabeça também. E nossos rostos se aproximaram. Não foi muito demorado e com certeza não foi o tipo de beijo que se vê nos filmes de hoje, mas foi maravilhoso a seu modo. E tudo o que me lembro naquele momento foi que, quando nossos lábios se tocaram pela primeira vez, eu soube que essa lembrança duraria para sempre. E este foi o capítulo 10 do livro. Espero que você esteja gostando. Se você está gostando da voz do livro, deixa o seu like, inscreva-se no canal e dá esse apoio para o canal, tá bom? Um abraço, até o próximo capítulo. Sempre termino esses capítulos meio choroso, meio emocionado, porque são realmente o Nicholas Sparks, como ninguém, conta a história de um jeito que você participa dela, você está vivo dentro da história. Isso é muito bom, muito especial. Boa noite, até o próximo vídeo.